Eu quero receber aqui o advogado Luiz Augusto Durso, que é especialista em direito digital. Doutor, seja muito bem-vindo, é um prazer falar contigo nesta quinta-feira. O Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que foi divulgado nesta quinta-feira, ele mostra que o estelionato disparou no Brasil e se a gente for fazer uma média, a gente tem 208 golpes por hora. 208 golpes por hora. Quando a gente fala, inclusive, desses benefícios que são concedidos pelo governo federal, como o programa Desenrola, ao mesmo tempo em que muita gente procura para resolver a sua situação, muita gente mal intencionada se aproveita disso também para aplicar esses golpes. Que jeito que esse povo pode tentar escapar? Resolver de fato, em vez de aumentar a dívida por conta de um dinheiro sendo vítima de estelionatários. Boa noite, Evandro. Boa noite a todos os telespectadores da Jovem Pan. Muito obrigado pelo convite. Voltar aqui é sempre um prazer. Ainda mais para fazer esse tipo de alerta, Evandro. Você já deu os dados e são chocantes. Lamentavelmente, a internet é terreno próspero para a aplicação do chamado estelionato, famoso estelionato. Acontece que os estelionatários antigos, eles precisavam dar a cara, eles precisavam ter contato com as vítimas, precisavam ser muito persuasivos e muito sedutores. Acontece que com a internet, isso mudou um pouco. Basta ele ser diligente. Então, pela insistência, ele faz vítimas. Estas que, por óbvio, não conhecem todos os serviços, não conhecem esses serviços novos que são criados, disponibilizados, e por falta do conhecimento, são presas, lamentavelmente, mais fáceis. Você, quando tem um novo serviço aí disponível pelos bancos, pelo governo, seja de quem for, você não sabe como direito funciona o sistema, se precisa instalar um aplicativo, se tem que entrar no site, o que precisa preencher, e diante dessa informação, os criminosos saem na frente, criam sites falsos, entram em contato com essas vítimas, criam até aplicativos falsos, e aí, lamentavelmente, aqueles que querem muitas vezes acertar uma dívida, crescem a sua dívida e seu problema. Então, o que eu recomendo, Evandro, é que diante dessa situação, de sabermos que a internet tem golpistas, tem estelionatários e que, lógico, precisamos do apoio da polícia para investigar e encontrar esses criminosos, precisa ter uma atenção preventiva. Então, diante da informação, como falei, nós temos que ter muita cautela, saber que os criminosos procuram normalmente 3 questões, como disse bem a matéria aí que passou agora há pouco. Eles procuram obter dados pessoais para conhecer melhor as vítimas, eles procuram acessar os dispositivos eletrônicos mediante instalação de vírus, vulnerabilidades, ou o terceiro e mais comum, eles procuram ganhar algum dinheiro. Então, diante da informação que os criminosos estelionatários vão sempre procurar remuneração na maioria dos casos, tudo que houver envolvimento ou que se tenha uma situação envolvendo pagamento, transferência, empréstimos, etc., pagamento de boleto, pagamento de empréstimos, pagamento de dívidas, você deve ter muita cautela a realizar esse tipo de negociação e pagamento. Procurar os canais oficiais, verificar se o beneficiário é aquela empresa esperada, verificar também se existem golpes sobre esse serviço. A internet está aí para isso, basta fazer algumas pesquisas. A FEBRABAN, inclusive, faz um trabalho muito importante de conscientização. Então, Evandro, a grande resposta é essa: nós temos o dever de conscientizar e a população tem o dever de ter muito cuidado com esses criminosos. Agora, doutor, quando a gente fala da modalidade eletrônica, e inclusive o Nelson Kobayashi já está do nosso lado, já eu vou passar também a palavra para ele que quer participar da entrevista. Só tenho mais uma para te fazer. Quando a gente fala da modalidade eletrônica, a gente está falando de um aumento de mais de 65% segundo esse anuário. É um dado muito relevante. E nesse caso, quando as pessoas são vítimas de golpe, na modalidade eletrônica, é mais difícil haver a comprovação? É mais difícil essa pessoa conseguir resgatar os seus direitos depois que ela já foi vítima ou depois que ela fez algum tipo de concessão por meio desses golpes digitais? Me permita aqui saudar o querido Dr. Nelson Kobayashi, querido amigo de trincheira, de profissão, e também que eu tenho a satisfação de conhecê-lo e gozar da amizade, que é um prazer encontrá-lo aqui também. Ele estava me contando aqui que vocês já conhecem de outros caminhos. Exatamente, querido amigo de OAB. Nós temos essa situação de que há dificuldade em, claro, localizar, punir e diminuir
os golpes na internet, o estelionato praticado pela internet, e na contramão esse índice que só cresce. Desde quando a internet se tornou mais popular, desde quando as pessoas migraram para o ambiente digital, esse número só cresceu. E por quê? Porque é muito difícil, de fato, termos iniciativas a diminuir esses números. O número de usuário cresce, o número de movimentações pela internet cresce, os serviços novos crescem. Então, o próprio Anuário Brasileiro de Segurança Pública apontou que parte desse estelionato são os chamados golpes relacionados ao Pix, que é um serviço muito recente e que é maravilhoso para o usuário, mas também, pela sua instantaneidade e pela sua forma de transação, depende de mais atenção. A grande questão, Evandro, é que num futuro breve, quem sabe, nós estaremos mais acostumados com esse cenário digital, a investigação será mais célere, as punições já estão previstas, inclusive com crimes novos no Código Penal, como o chamado crime de fraude eletrônica, é um estelionato mais gravoso, a pena vai até 8 anos de prisão, e quem sabe com esses índices diminuindo em razão da experiência melhor dos usuários e desses alertas que ocorrem diariamente. Koba. Dr. Luiz Augusto Durso, um prazer falar contigo, meu amigo, revê-lo aqui. E eu queria perguntá-lo a respeito do que fazer em caso de ter caído no golpe. Alguém que, na hipótese de não ter assistido essa entrevista, não ter se precavido por algum deslize, nessa semana em específico, né, que foi o início do programa Desenrola, tenha caído em algum golpe, pagado algum boleto que não era para pagar e já está no prejuízo. O que essa pessoa deve fazer? Deve fazer um boletim de ocorrência, procurar um advogado? Quais os caminhos para alguém que já caiu no golpe? A lavratura do BO eu diria que é obrigatória, porque muita gente tem aquela expectativa de que não lavra-se o BO, porque não vai dar nada, aquela cultura dessa expectativa que é ruim, porque nós temos subnotificação. E quando sai um Anuário Brasileiro de Segurança Pública, se nós não tivéssemos esse número subnotificados, nós teríamos a realidade retratada. Eu tenho certeza que a realidade é mais gravosa e pior do que esses números apresentam. Vale dizer, tem mais vítimas de estelionatários na internet do que os dados estão aqui comprovando do índice crescendo. Nós precisamos da lavratura do BO para termos força para que a polícia invista mais nas delegacias especializadas, nessa investigação com inteligência, para localizar essas quadrilhas e não um indivíduo que, muitas vezes sozinho, na ponta da quadrilha está aplicando os mais variados golpes. Isso tem toda uma inteligência criminosa por trás. Muitas vezes até a escola do crime nas redes sociais, e só com inteligência nós podemos combater, e com investimento público também na polícia especializada esse tipo de crime. Com relação à vítima, querido Kobayashi, ela precisa reagir. Então, além do BO, ela precisa tentar bloquear esses valores, denunciar nos bancos, denunciar a conta que pode ser bloqueada. Muitas vezes o valor é devolvido de maneira administrativa extrajudicial. Se não for resolvido dessa forma, é possível, com a investigação apontando o autor, fazer com que esse autor não só seja punido no âmbito criminal, mas ressarça a vítima, e também nós temos, em paralelo, a responsabilidade dos agentes envolvidos nessa história, os bancos, os aplicativos, as ferramentas disponibilizadas aí para os usuários. Muitas vezes os bancos são responsabilizados e precisam ressarcir, porque nós temos casos absurdos que, diante de um estelionato, diante de uma invasão, houveram transferências totalmente divergentes daquele perfil do consumidor, e o banco deveria ter bloqueado, checado. Afinal, não adianta nada disponibilizar esses serviços digitais e não trazer a segurança adequada, é o que eu digo, e o Tribunal de Justiça, principalmente São Paulo, chancela. Então, também, sempre importante procurar os seus direitos. Advogado Luiz Augusto Durso, que é especialista em direito digital, obrigado pela participação aqui hoje. Até a próxima. Muito obrigado, Evandro, Nelson Kobayashi. Boa noite a todos. Prazer estar aqui sempre. Até breve.